Edson Santos, 13222. Tamo junto toda dormir. Tamo junto no ar, com Vaguinho e Cristiano Santos. Um é show, dois é bom demais. Pega a visão. Vamos bater um papo hoje com a doutora Márcia Umbelino dos Santos, geriatra, clínica geral, ortomolecular e especialista em tratamentos hormonais. Ela que nos dá mais uma vez a honra da sua presença, dessa vez para falar de uma doença que vem assustando muita gente, mas um assunto que precisa ser debatido. Doutora Márcia, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela disponibilidade. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Bom demais, nesse mês que é realizada a campanha Setembro Lilás para a conscientização da doença do Alzheimer, né? De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, o número de pacientes com a doença chega a 1,5 milhão. Isso é assustador, por isso vamos bater esse papo aqui para orientar. Eu falava aqui um pouquinho antes, doutora, pode ficar à vontade, só chegar um pouquinho mais para frente aqui para ficar à vontade no microfone aqui. Falava um pouquinho antes aqui da senhora entrar sobre a importância da informação, né? E até usei um termo que às vezes uma guerra não é vencida por quem está melhor armado, mas por quem está melhor informado, né? Informação, sim, às vezes vai te ajudar mais do que estar armado. E nesse sentido aqui dessa doença tão ruim, tão, né, covarde. Eu ia falar isso, chega a ser covarde. Acho que tem informação de como lidar e como evitar. Acho muito importante sua presença. E as diferenças, né? Identificar a doença, eu acho que se faz muito importante. Porque confundem muito, né? Com demência, uma série de outras coisas. Na verdade, a demência de Alzheimer, ela começou com o nome de mal de Alzheimer. Sim. Uhum. E aí esse nome não pegava bem, porque parecia uma chancela de que dali não teria mais vida, né? Uhum. Depois a gente começou a chamar de doença de Alzheimer quando você tem uma falha de memória leve. Quando você desenvolve uma falha de memória moderada grave, a gente já chama de doença de Alzheimer com demência. Ah, entendi. Então não deixa de ser uma demência. É uma demência, mas existem muitas outras demências. Perfeito. Por exemplo, existe demência por falta de B12, que eu consigo reverter. Eu tenho deficiência por vitamina D. Eu posso ter falha de memória porque minha tireoide está alterada. Eu posso ter alteração da minha memória por DST, por exemplo, neurosífilis. A sífilis, a gente, quando eu me formei, a gente quase não via. Passou muito tempo sem a gente ver e a gente está voltando a ver. Então a neurosífilis é uma coisa que a gente tem que investigar, né, com a ressonância amostra. Tem demências que a gente não tem tratamento. Tem a frontotemporal, tem corpúsculos de Levy, tem uma que a gente pode dizer mista. Por exemplo, eu caí, bati com a minha cabeça e sangrei. Tive um traumatismo craniano. Então a gente diz que é uma demência por traumatismo craniano. Mas ele também pode ter tido um AVC e por isso caiu. Aí a gente diz que o paciente tem uma demência mista. Aí tem que investigar. Por quê? Vascular, porque ele teve um AVC. Né? E mista, porque pode ser demência de Alzheimer, porque está tendo falha de memória. Então, o diagnóstico de diferencial de cada demência é fundamental. Então, agora, falando em diagnóstico, né, Cris? Eu até peço licença para você. Claro. Sinais, né? Os sinais começam a aparecer independentemente da demência. Como identificar, né, de qual demência a gente está falando? Se de fato trata-se de um Alzheimer. Porque você falou, né? Começou com o mal de Alzheimer, não pegava bem. E você vê que são termos, apesar da importância do assunto, né, do quão complicada é essa doença, quando a pessoa se pega esquecendo alguma coisa, a pessoa mesmo brinca, né? Às vezes sem noção fala assim, pô, tô com Alzheimer. E mal ela sabe o quantas famílias sofrem com isso, o quão triste é você não lembrar das coisas. Eu não estou falando lembrar do que você comeu ontem, não lembrar das pessoas, até a sua história apagada, deve ser horrível. Esses sinais, eles vão aparecendo. Qual a hora certa de procurar um médico? Eu acho que a primeira coisa que é importante ter como num programa desse é dizer o seguinte, que falha de memória não é pertinente à idade, né? Então não é porque eu tenho 80 anos que eu tenho que ter falha de memória. Porque eu digo o seguinte, se todo mundo aos 80 anos fosse para todo mundo teria demência de Alzheimer numa determinada idade, 80 anos. E não é isso. Eu posso ter um quadro demencial de Alzheimer 45, 50 anos, que é o genético, que é muito mais agressivo e
muito mais chocante de se ver, porque você vai vendo pessoas novas que o cérebro vai se apagando. A verdade Meu é Deus essa. do céu. E você tem o que aparece 65, 70, que a gente diz que é uma demência neurodegenerativa crônica e evolutiva. Quer dizer, ela começa com uma inflamação, ela vai piorando a cronicidade dela e depois ela chega na falha de memória. Depois a gente tem que fazer uma diferença do que é déficit de atenção para falha de memória. Porque, por exemplo, se eu sair daqui, fui no banheiro, mas eu falei com vocês, peguei uma coisa, peguei outra, e na volta eu não me lembro, eu digo, quando eu volto de onde eu saí, eu vou me lembrar o que eu fui buscar. Então isso é um déficit de atenção. Eu tenho isso. Né? Bastante. Excesso de informação. Então, Sobrecarga, talvez. por muito tempo se diz assim, não, quem estudar muito, quem lê muito, não vai desenvolver Alzheimer. Assim que a gente vê juízes, engenheiros, médicos com Alzheimer, presidentes. A gente entende que, na verdade, se trata de um músculo que precisa ser exercitado. Mas isso não é uma regra, né? É porque o músculo tem que ser exercitado, mas o HD tem que ser esvaziado. Não adianta a gente encher o HD da gente com informações, inúmeras informações com pouca profundidade, porque isso não estimula o cérebro. Então como é que faz? Isso cansa, né? Cansa o cérebro, exato. Então a gente tem válvulas de escape, exercício físico é uma, tem um hobby, né? Muitas pessoas, se você pergunta hoje, o que você gosta de fazer? Sabe, de 80 a 70 então ele só pensou em trabalhar. Né? Então a gente tem que identificar que a falha de memória imediata é o grande alerta para a família, né? Que você acabou de falar e o paciente pergunta a mesma coisa, e aí você acabou de falar, ele pergunta a mesma coisa, e no dia seguinte ele pergunta a mesma coisa, ou seja, essa memória de trabalho que a gente está fazendo agora, ele não consegue reter. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A outra, que é muito comum acontecer, é o paciente ir para o extremo oposto das características que ele tinha. Então, por exemplo, uma pessoa que era toda contida com dinheiro, começa a esbanjar dinheiro. Opa, mesmo? Olha mudou só. totalmente a postura da personalidade daquela pessoa. A outra, ela exacerba. Então, um homem que foi muito namorador começa a cantar todas as mulheres da rua, do elevador, do prédio. Você tem que... Bom, tem alguma coisa errada aí. Né? Então, a gente pensar que falha de memória não é pertinente à idade. E mais importante é a memória de trabalho, a memória primeira, tá? Do dia, da hora, essa que é comprometida logo. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, aproveitando aqui a senhora, para confirmar, com essa questão de memória, dizem, tá? Eu ouço dizer popularmente aí que as pessoas que têm o Alzheimer lembram com muita facilidade de coisas muito antigas, da infância, enfim. E a memória curta, aquela memória de momento ali e tal, ela é apagada simplesmente. É assim realmente que funciona? Eu vou contar uma história que é real, para ficar mais leve. Eu tenho duas velhinhas que ficam numa casa de repouso e um velhinho também que é da mesma casa de repouso. E ele chegou para mim e disse que ele tinha duas namoradas na casa de repouso. Eu falei, mas como você tem duas namoradas? Ué, elas têm Alzheimer. Uma não lembra da outra. Eu namoro uma numa hora e outra na outra. Eu achei isso maravilhoso, cara. Sensacional. Sensacional. Sem vergonha, hein? Pilantrinha. Ela para, começa tudo de novo amanhã e eu vou namorar as duas. Tá, beleza, vai, né? Mas justamente por causa disso, né? Exato. Porque no momento vai esquecer, Vai né? esquecer. E se ela flagrar, tudo bem. Flagrou, vai esquecer. Amanhã mesmo. Esqueci amanhã. Olha, gente, deixa eu mandar um abraço aqui para a doutora Janine, que esteve aqui com a gente também. O Torrino tá ouvindo a gente aqui. Que legal. Olha que legal. Ela é especialista em sono. Eu queria até aproveitar para a gente falar um pouquinho da relação, né, da saúde do idoso com o sono, se isso tem a ver para prevenir, né, o Alzheimer, mas depois que a gente precisa no intervalo rapidinho. Perfeito, 8h26. Tamo junto, bora compartilhar. Cris e Vaguinho, tamo junto, tá no ar. A margem 22. A vida é feita de escolhas, e as escolhas de um prefeito definem o futuro do Rio. Uma passarela para Madonna ou uma creche? Bancar cabide de emprego ou zerar as filas da saúde? Mais maquiagem ou mais segurança? Eduardo fez as escolhas dele, eu as minhas. Saúde, segurança e educação. Agora é a sua vez. Pense bem, a sua escolha não é só um voto, é o futuro do Rio. Coligação Coragem para Mudar, PL, MDB, Republicanos. Dia 29 de setembro, no Qual Stage, o show dos bonecos da Maria Clara e JP. Quero vê-la sorrir. Dia 4 de outubro, Sidney Magal com a turnê Baile do Magal.
E dia 5 de outubro, Fernandinho com a Tour Único. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Venha para o Tim Pré-Top e aproveite milhares de filmes, séries e futebol. E Ataque com Ataque, já no Atacadão. Beba com moderação, produto destinado a adulto. Você me conhece, eu sou César Maia. Por amor ao Rio, peço o seu voto. Vereadora César Maia, 55.500. Atitude, experiência e muito trabalho pelo Rio. Vote Carlos Caiado, 55622. Há 17 anos trabalhando junto com o prefeito Eduardo Paes. Márcio Ribeiro, 55005. Rosa Fernandes, 55.000. Cuidando do subúrbio, sempre por perto. Para a vereadora, vote Joyce Trindade, 55557. Como anda a sua saúde, hein? A MEP Saúde cuida de você. O melhor plano ambulatorial do Rio. Consultas, exames, urgência médica 24 horas, sem burocracia. Na MEP Saúde, o cliente é tratado com carinho e respeito. Para que pagar por tratamentos que você não vai realizar? Faça um plano ambulatorial. Ligue 3910-4000, 3910-4000. A MEP Saúde. Marcelo Queiroz e Tereza Berger. O Rio pode mais. Eu tenho o enorme prazer de ter ao meu lado a melhor vice de todas, a vereadora Tereza Berger. Fala aí, Tereza. Sem acesso a informações, vemos o dinheiro dos nossos impostos ir parar no ralo. Nosso compromisso é com a ética e a transparência na gestão pública. Vamos trabalhar por um único objetivo, o Rio de Janeiro e os cariocas. Eu sou Marcelo Queiroz, eu sou 11. O Rio tem opção. E os preços seguem imbatíveis nas lojas Líder. Blusa feminina manga curta silk colorido R$ 39,90. Tomara que caia off-white R$ 29,99. Jogo de cama casal microfibra R$ 49,99. Petisqueira de madeira R$ 21,99. Fruteira de madeira grande R$ 21,99. Vem pra Líder. Uruguaiana, Taquara, Resende Shopping, São Cristóvão e Norte Shopping. Em breve no digital. Lojas Líder, de volta ao seu coração. Pega a visão. 8 horas e 29 minutos, doutora Márcia Umbelino dos Santos, trazendo aqui um assunto super importante, até porque estamos no Setembro Lilás, conscientização da doença do Alzheimer. Estávamos aqui falando que trata-se de uma demência, existem vários tipos de demência, os sinais eles vão aparecendo e é importante você ficar atento. Agora, como é que é feito, doutora, o diagnóstico, por exemplo? Olha, o diagnóstico é normalmente feito por uma ressonância magnética com espectroscopia. Essa espectroscopia mostra se está faltando algumas substâncias cerebrais. Tem como a gente... O que é essa ressonância? Uma ressonância normal. Qual a diferença? Normal, tá. Só que a espectroscopia vai mostrar se no cérebro está faltando algumas substâncias que fazem parte do mecanismo de transmissão da informação. Ela é específica para isso. Uhum. Então a gente faz a ressonância, tem hoje em dia volumetria do hipocampo, porque o hipocampo é a área da ideias, é a que atrofia mais rápido. Tem atrofia de córtex cerebral. Então você vai ter sintomas indiretos. Você falou sobre sono. Sim, né? sim. O sono encaixa aí muito bem. Existe um tipo de demência que a gente chama de hidrocefalia de pressão normal. Ou seja, o cérebro fica cheio d'água, mas a pressão intracraniana não aumenta. Isso era uma incógnita pra gente até uns 7 anos atrás, que se descobriu que a gente tem um sistema de drenagem linfática específico do cérebro, chamado glinfático. Ele mesmo aciona isso? Aciona só quando você dorme. Ah, é? Eita. Então a gente tem drenagem de toxinas do corpo inteiro, que é a drenagem linfática. Tá. E a gente tem glinfático, que é do cérebro. Então se eu não durmo, eu vou começando a acumular líquido ao longo de anos. Eita. Ao longo de anos. E aí um belo dia eu abro um quadro demencial por excesso de água dentro do cérebro sem aumentar a pressão. Por quê? Porque esse acúmulo de água foi crônico. Foi, então, o dormidor. Homeopático. É devagar, é lento. É devagar, é. Mas o mal dormidor,
de um modo geral, ele vai ser um candidato maior a ter processos depressivos, porque os neurotransmissores são produzidos de noite para serem utilizados de dia. Os hormônios, testosterona, os hormônios femininos você não produz muito pouco. Você aumenta a insulina, isso tudo que você não dorme, né? Então tudo isso faz com que você inflame o corpo inteiro e inflame o cérebro também. Então a gente não fala hoje de tratamento de demência ou prevenção, vamos melhor assim, prevenção da doença, sem falar da necessidade do exercício físico, da qualidade de sono e da alimentação. Tá? Agora, a qualidade de sono é o seguinte, a gente considera insônia, dificuldade de iniciar o sono é insônia. Quando você vai pra cama e fica pensando na vida, a gente chama de ruminação. Você tem insônia, que é o paciente que dorme e picota o sono ao longo de uma noite inteira pra acordar pra fazer xixi. Isso é insônia. É porque você tem insônia, tá? Graças a Deus. Olha, tá sabendo, hein? Porque incontinência dá o dia inteiro. E quando você dorme e acorda 3, 4 horas da manhã, que seria o pico máximo na produção das substâncias cerebrais, quando eu não tenho, o cérebro te acorda e diz, chegou nada aqui, tá precisando mais, não bateu a meta. Então esse paciente também dorme mal. Qual o horário? 4 da manhã? 3, 4 horas da manhã. 3, 4 da manhã. Porque você sabe o seguinte, a gente tem que dormir até 10 para meia-noite para toda a função cerebral e a limpeza cerebral começar. Então, é 10 para meia-noite. O ideal é você dormir 10 horas, porque de 10 para meia-noite o corpo está todo preparadinho para a produção do que ele tem que produzir lá na madrugada. Posso fazer uma pergunta? Quem trabalha à noite, lascou-se. Tem alguma hora do dia que dá para trocar isso? Boa pergunta, velho. Essa pergunta é excelente. Porque a gente pega muita reportagem, desse jeito. muitas reportagens falando que determinadas medicações para dormir vão gerar demência, né? Olha, não sou eu que digo, tá? No Congresso Mundial do Sono no ano passado, que foi aqui no Rio, foi dito o seguinte: é melhor tomar remédio do que não dormir. Ou seja, é pior, pode ser pior o não dormir. É melhor um sono induzido, né, do que não dormir. Então, por exemplo, piloto de avião, médico, né, que a gente dá muito plantão, o nosso sono fica muito atrapalhado. Então, muitas vezes, os indutores de sono, que fazem que a gente durma em 10, 15 minutos, dá uma regulada nesse relógio biológico. Entendi. Né? Então, a pergunta é ótima, porque viagem também. Sim, né? Quando você viaja, fuso horário, fuso, quando a gente tinha horário de verão, as pessoas às vezes demoravam a entrar no ritmo, né? Então isso exige do corpo toda uma adaptação. Então muitas vezes se usa antidepressivo para fazer dormir. Esse paciente que acorda 3 horas da manhã, provavelmente ele é um depressivo. Então a gente tem que entender por que esse paciente não dorme. A polissonografia ajuda muito, eu peço de todos os meus pacientes quase, porque ela vai mostrar se o paciente tem apneia, e a apneia do sono oxigena menos o cérebro, eu posso criar um quadro demencial, né? Então a gente consegue detectar 10 anos de antecedência, ele é um mal dormidor, que ele provavelmente vai desenvolver o Parkinson, Alzheimer, depressão, ou todo mundo junto. Aí já começa um trabalho para prevenir. Para dormir direito, para ter uma higiene do sono boa, para ter uma alimentação melhor, porque você não pode ingerir cafeína em excesso, um pré-treino e querer dormir, né? Não tem como. Então tudo isso você tem que ter uma adaptação. Eu malho de noite. Então eu tenho que ter uma adaptação. Eu acabo de malhar 10 horas da noite. Sério? Então, eu saio do consultório, malho de 9 às 10. Então eu tenho que ter uma maneira de chegar em casa e ir desacelerando, porque eu não consigo dormir. Né? Então muitas vezes eu uso um indutor de sono. E só uma pergunta. E eu que tomo, tô parando, eu prometo, muito energético. Eu quero dizer o seguinte: cafeína, tem de tudo ali. Por que eu tomo energético e durmo? Digo assim, eu vou contra. Eu sou contrário a tudo. Ele não funciona como energético pra mim. Eu tomo pelo gosto. Café, por exemplo, pra mim também. Café, por exemplo, eu não tomo café à noite. Isso não tá na veia que não funciona. Olha, nada. Provavelmente você não dorme, você desliga por exaustão o teu cérebro. Isso cara, é bom ou ruim? É positivo ou negativo? Olha, desde que desligue. Meu cérebro pensa o seguinte: eu vou surtar aqui, eu vou começar a dar curto-circuito. Eu vou lá e desligo. Fica tomada aqui. Eu vou pro off. Onde é que fica o disjuntor aqui? Não, desliga o botão forçado não é legal. Não faz isso. Mas você desliga o disjuntor forçado, é isso. Porque às vezes quando eu tô deitado, Cris, sem brincadeira, parece que a cabeça vai explodir. Porque ela não para, eu não consigo ver. Eu vejo uma televisão, eu tô vendo a TV, e ao mesmo tempo que eu vejo TV, eu já tô pensando no amanhã, já penso no ontem e hoje.
e aí de repente eu... Olha, eu te conheço pouco, mas assim, se é desse jeito, você deve ser um TDAH. Eu sou TDAH a mais. Porque eu sou TDAH a mais, pra eu dormir, eu tenho 400 milhões de pensamentos ao mesmo tempo. É isso, cara, adorei. Então, às vezes, pra desacelerar, demora, né? Muito. Então, às vezes, durmo por exaustão também. E quando você dorme, você já acorda acelerado, porque parece que o corpo já eu já aprendi a não ficar pensando nessas coisas. Eu era assim também. Eu tentei já. Mas consegui, porque eu entendi que pelo menos 95% das coisas que eu pensava que ia acontecer e me roubavam sono, nunca aconteceram e jamais acontecerão. Então eu consegui tomar consciência disso e que eu não vou conseguir, graças a Deus. Que benção. E tô sendo apagado do mesmo jeito. Isso. Vamos fazer mais um intervalo? Isso é maturidade sonífera. É, e fé também. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou pensar numa pergunta boa, lacrante também, lacradora, porque eu fiquei com inveja do Vaguinho, que a doutora... Essa pergunta é maravilhosa. Sabe por que eu tô assim, Cristiano Santos? Você dormiu bem. Não, porque eu tô trabalhando com um cara incrível. Ah, que fofura. E aí a gente aprende. Você sabe que ainda bem que Deus me deu um dom de falar, irmão. Se eu dependesse do restante, eu tava... Vamos pro intervalo rapidinho, a gente já volta conversando com a doutora Márcia Umbelino, falando sobre a prevenção do Alzheimer. Até já. 8h38. A Real Pax tem mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho, meu Deus do céu, em menos de um ano. Mas a Real Pax estava ao seu lado. Vamos ouvir o testemunho. Eu não sabia nem o que fazer, mas fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compramos a sua carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Na presidência da Câmara, economizamos mais de 700 milhões de reais destinando para saúde e educação. Por onde passamos, tem a marca do nosso mandato, a marca de quem faz o certo. Peço seu voto, Jorge Felipe, 11800. É preciso ampliar a presença feminina no Legislativo. Votar em uma mulher garante a criação de políticas públicas mais equilibradas e fortalece a democracia. Mulher, peço seu voto. Vote 11111. Propaganda eleitoral gratuita, Lei 9.504. Minha agente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa. O seu negócio é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte 31452004. Lamiarte Pisos 31452004. Em 2018, Bolsonaro quase foi assassinado. Depois disso, quem Bolsonaro escolheu para cuidar da sua própria segurança? O delegado Ramagem, um carioca que combateu redes de pedofilia, traficantes e a corrupção no governo Lula. Agora, Bolsonaro escolheu Ramagem de novo para cuidar dos cariocas como cuidou do presidente. Coligação Coragem para Mudar, PL, MDB, Republicanos. 50 anos de alegria, em um navio do açaí vem navegar. 5 milhões mudam uma vida, na promoção todos podem ganhar. Vem se dar bem, planos de ser um milionário e navegar é só aqui. Prêmio instantâneo todo dia, 50. Aniversário Açaí, um show de prêmios e de preço baixo. Dia 29 de setembro, no Quali Stage, o show dos bonecos da Maria Clara e JP. Quero vê-la sorrir. Dia 4 de outubro, Sidney Magal com a turnê Baile do Magal. E dia 5 de outubro, Fernandinho com a Tour Único. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. A saúde está zerada! Os pacientes estão à míngua, estão morrendo! Vamos mudar a saúde que continua zerada. Doutora Ângela Tenório, 44888. Agora somos todos uma torcida só. Pantera, 44222. No combate à fome e à miséria, vote 44240, Pastora Geórgia. Você, taxista, conhece minha luta pelo transporte regulamentado e contra as máfias que atrapalham o nosso trabalho. Por isso, peço seu voto, Marcelo do Táxi, 44007, Rodrigo Amorim, 44. 44. Tamo junto, bora compartilhar. Crise
Pega a Visão. Pega a visão de hoje, às 8h41, conversando com a doutora Márcia Umbelino dos Santos, geriatra e clínica geral ortomolecular, especialista em tratamentos hormonais, e hoje falando, gente, desse tema tão importante, né? A conscientização, a doença do Alzheimer, porque estamos no Setembro Lilás, que é justamente para conscientizar as pessoas. Eu fiquei assustado com esse número aqui, doutora. No Brasil, o número de pacientes com a doença passa de 1,5 milhão, chega a 1,5 milhão por aí. E são 100 mil casos diagnosticados por ano no Brasil. Meu Deus. Só que você tem que prestar atenção que existe a subnotificação, né? Então deve ser pelo menos aí uns 200 mil pessoas por ano diagnosticadas com Alzheimer. Só uma perguntinha, essa existe no SUS, por exemplo, no público, algo que ajuda a identificar? Porque quando a gente fala em subnotificação, pessoas que não têm acesso, pessoas que não conseguem ou não têm condição, não é isso? É isso. Olha, o SUS tem, né, ressonância magnética, tem neurologista, tem psiquiatras. Uma vez que o paciente já vinha com a receita, ele recebe de graça nos postos de saúde. Ah, que legal. Tem que entrar com uns papéis e tal, mas consegue, porque são medicações caras. A doença de Alzheimer, o chato é que nós temos só 4 medicamentos. Há 20 anos, nós só temos 4 medicamentos. Então, eu já fui a 3 congressos mundiais de Alzheimer, e o que acontece é que o mundo inteiro senta lá para ver uma coisa nova. E quando não tem, é uma frustração. Você tem que voltar de um internacional e dizer para o seu paciente: não tem nada para fazer para os próximos 10 anos. Caramba, mas por que isso? Tem uma explicação? Porque é uma doença multifatorial, né? Então é uma doença de quem dorme mal, que se alimenta mal, quem se estressa demais, quem ingere muita bebida alcoólica, quem fuma. E isso tem a ver com diabético, padrão de vida, isso. Hipertensos, diabéticos podem desenvolver e desenvolvem a demência de Alzheimer. Então, como é multifatorial e a gente não sabe, existe uma proteína que fica muito lá localizada, que é beta-amiloide, e ela vai gerando, e vão gerando microfibrilas assim, que vai gerando um embaçamento na informação, né? Via neurônio e via sinapse. Então, essa situação depende de uma circulação boa. Então, se eu durmo mal, tenho apneia, fumo, não pratico exercício físico, minha alimentação é fast food, eu sou um candidato a desenvolver uma demência de Alzheimer. E não tem remédio que resolva. Não tem. Olha, a gente só tem um remédio mais novo, que é um biológico, que foi liberado pelo FDA nos Estados Unidos, mas não foi liberado pela Anvisa aqui, mesmo porque o preço dele é inviável de se fazer. Beira os $47 mil uma dose. Que isso? Então não dá. Não dá nem pro americano que liberou. Meu Deus do céu. Então, assim, é muito caro e a gente não tem perspectivas para os próximos 5 anos, pelo menos. Poxa, que triste. Agora, a faixa etária mais comum da gente começar a prestar atenção naqueles sinais que a senhora falou no começo aqui da nossa entrevista. 65, 70, 75 anos. Antes disso, não é comum, raramente. Pelo menos. Aí a gente tem que pensar, se for antes disso, se a mulher está na menopausa, porque ela tem a névoa da menopausa que gera falha de memória. Tá. Se esse paciente não está depressivo, porque o idoso depressivo, ele perde memória, ele perde capacidade de cognição, de ter um encadeamento de ideias, mudança do apetite. São as características mais importantes da depressão no idoso. E a gente sempre liga a depressão a tristeza e chororô, né? O idoso não, ele abre com falha de memória, alteração do sono e alteração do apetite. Caramba, cara, outra coisa importante. A gente tem que trazer você de novo aqui, porque o tempo é sempre muito curto. Agora, toda e qualquer situação de Alzheimer, dá para reverter ou não? Não. Demências que são por déficit de B12, de ácido fólico, de vitamina D, de hormônio da tireoide, a gente reverte. Tá. A doença de Alzheimer, não. A gente pode fazer com a medicação que a gente tem hoje no mercado, a doença ela é em platôs, que a gente diz. A gente não sabe quanto tempo o paciente vai ficar nesse platô, que vai passar para esse platô. Então o que a gente faz é postergar a piora progressiva da falha de memória. Isso a gente consegue fazer. Mas tratar efetivamente e não deixar ele evoluir essa doença, a gente não tem. Então o importante é a gente fazer a prevenção. Uma vez que ela está instalada. Então, gente, muda os hábitos, né? Melhor conselho, eu acho que aqui hoje é esse, né? Tudo que a senhora falou aí, questão de alimentação, de sono, de exercícios físicos, exercitar o cérebro através de leitura, através de aprender o idioma, tocar um instrumento. Isso é tão importante, né? Aprender a dançar. Dançar também, olha que legal. Doutora, muito obrigado. Já acabou? É porque a gente ainda tá com esse negócio de campanha, porque tem muito
muito comercial ainda. Então não é justo. E a doutora é gente boa demais. Lamentavelmente, mas a senhora vai voltar. Não, eu vou voltar porque a gente está montando um curso na internet para os cuidadores e familiares dos pacientes com Alzheimer. Que importante. Porque eu acho o seguinte, quando a gente esclarece isso, a gente não tem sempre essa oportunidade de estar podendo falar para um montão de gente. E isso vai ajudar muitas pessoas, não a diagnosticar e também saber tratar depois que a demência está instalada. Eu acho que isso é a principal informação que as pessoas devem ter, né? Porque eu confesso, eu não saberia lidar hoje com alguém com Alzheimer. Não saberia mesmo. E eu não fico com vergonha de falar isso, nem me sinto incapaz, mas isso me dá o quê? A responsabilidade de correr atrás de informações, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer, né? Doutora Márcia, como é que a gente te encontra nas redes sociais e também onde é que você atende? YouTube eu tô e no Instagram, claro, é @doutora Márcia Ubelino. A gente está na internet e a gente vai fazer esse curso para ajudar. Meu consultório, tem um consultório no Vogue e tem um outro consultório na Vila da Penha. Tá, ok. Então tá certo. Muito obrigado, doutora Márcia. E até breve, se Deus quiser. Vai ser um prazer. Sempre é bom estar aqui. Deixa eu falar da sua mãezinha que veio hoje. Linda ela. Qual o nome dela? Simpaticíssima, dona Heloísa. Prazer, tá? Muito obrigado. Adriana, nossa parceira, mais uma vez, que nos proporcionou aqui a presença da dona Heloísa, parabéns pela filhota. A Adri sempre arrebentando também. Fã, né? Se agora nós somos fãs, imagina a senhora. É isso aí. Vamos pro intervalo rapidinho e a gente já volta com a sequência do Tamo Junto. Que bom encontrar você aqui na audiência da Rádio Agora. Presta atenção aqui no recado.